27 de agosto, viagem ao Brasil do meu coração. Os nomes já estarão trocados para facilitar a sua leitura. Beleza. Olá, minha querida Ana e assombrados. Quero deixar o meu muito obrigada pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. Adoro o vosso canal e vocês já fazem parte da família, porque todos os dias ouço os relatos, almanaques e especiais do Mateus. Não é o primeiro relato que mando. O primeiro é... Será que eu já contei esse? Vou deixar anotado aqui para eu ver, tá? Se eu já contei ou não. Sou a fulana de Portugal. Este relato conta uma história que atingiu o ponto mais intenso no dia 27 de agosto de 2019, agora. Há uns 3 anos atrás, conheci um grupo de pessoas que frequentava as mesmas lives e canais de espiritualidade do YouTube. Com o passar dos tempos, acabamos por trocar números de celular para falarmos através do WhatsApp. Com a convivência, ao longo dos dias e anos, criamos ligações emocionais de amizade uns com os outros. Dia 5 de julho de 2019, meu aniversário, recebo a ligação do meu amigo. Os nomes estão trocados, né? Deixa eu ver. Ela falou. Falou, né, gente? Eu até esqueço aqui. Ah lá, os nomes já estarão trocados para... Tá. Então, recebo a ligação do meu amigo Walter. Entre conversas e felicitações pelo meu aniversário, ele fala que tinha um presente para me oferecer. Perguntou quando eu iria ao Brasil para conhecê-los, né? Para os conhecer, todos os amigos do grupo. Ao que eu respondi que talvez daqui uns 4 anos, quando meu filho fosse maior, uma vez que apenas tem 4 anos e eu nunca saí do pé dele por um dia sequer. E que além disso, né, como sou tatuadora, nem sempre tenho trabalho fluindo. É um trabalho que por vezes ficamos muito tempo sem trabalhar. É de fases, digamos assim. Ele falou para mim que ia pagar a passagem de Portugal para o Brasil e que eu apenas teria que trabalhar bastante para faturar o necessário para hospedagem, alimentação e todo o resto durante a minha estadia. De momento, apesar da euforia da notícia, eu falei que não poderia aceitar, porque era algo muito dispendioso para ele ofertar. É caro, né? Então, falei que eu só aceitaria se fosse um financiamento e que faria questão de, ao longo do ano, ir lhe passando umas quantias de dinheiro, conforme o meu trabalho, para pagar assim a viagem que ele queria me dar de presente. Se não fosse assim, eu não aceitaria. Ele topou na hora e falou: garota, sem problema. Aquela oportunidade com certeza foi mandada por Deus. Porque de outro modo eu nunca poderia fazer essa viagem no ano de 2019. Meu amigo Walter fazia questão de ser nesse ano. Ele queria que fosse este ano. E eu não entendia por que da pressa, né? Mas ao mesmo tempo eu também queria muito. Por ele eu tinha um sentimento de amor de pai para filha, né? Porque eu tenho 34 anos e ele tem 58 anos. Então começamos a planejar as datas, pois seria uma viagem de 1 semana para podermos visitar todos os nossos amigos. Éramos todos amigos virtuais. Alguns deles já se conheciam porque uma vez que todos moravam no Brasil, marcaram alguns encontros e tornaram a amizade virtual em amizade física. Uns anos antes, ele havia me presenteado com uma caixinha de metal que dentro tinha uma flor chamada de Edelweiss. Acho que é assim que fala, Edelweiss. Escrever o nome real em seguida.
A forma como escrevi é para se ler, para facilitar a sua leitura. Ah, tá. Então, Edelweiss. Acho que é assim, né? Ah, tá. Então, uma flor chamada Edelweiss. Na parte interior da tampa da caixinha tinha o seguinte texto: a flor Edelweiss nasce entre os rochedos dos Alpes europeus, acima de 1.700 metros de altitude. Existem lendas de como a flor surgiu e histórias que fizeram com que Edelweiss, que em alemão significa branco nobre, se tornasse o símbolo do amor. Isso porque muitos rapazes escalavam os Alpes arriscando a vida para colhê-la e presentear a pessoa amada. Dizem que quando você quer presentear alguém que signifique amor eterno ou amizade eterna, dá-se uma flor Edelweiss a essa pessoa. A flor eterna, pois sua duração depois de seca é de mais de 100 anos. A Edelweiss esteve próxima da extinção e, por iniciativa do governo austríaco, tornou-se patrimônio tombado na França, Itália, Suíça, Iugoslávia e Áustria. Hoje é cultivado em estufas, mantendo, contudo, o valor simbólico em torno deste delicado arbusto. Com esse presente, acho que já conseguem entender a dimensão do nosso amor. Passava muitas madrugadas falando com ele ao celular. Parece que eu o conhecia da vida toda, porque com tantas horas e dias ao longo do tempo, eu já conhecia histórias da vida dele. Já conhecia histórias da vida dele desde criança até agora, com 58 anos. Sempre tive muitos sonhos premonitórios ao longo da minha vida, mas agora usava um amigo chamado Carlos, a quem eu pedia para me interpretar os sonhos. Visto que eu não encontrava interpretação, mas sabia que eram demasiados reais e diferentes de todos os outros sonhos. Então, houve um sonho que eu tive e que eu estava num hospital, com dores horríveis no meu pé. E aí uma médica examinava o meu pé e disse que eu podia ir para casa, porque não tinha nada. No corredor, eu agonizava com dores, até que apareceu um médico que me perguntou por que eu estava tão agoniada. Aí eu pedi para ele examinar o meu pé, e ele constatou que estava quebrado e me mandou para a cirurgia. Recordo depois que estava no corredor e ele me perguntava como eu estava agora, e eu respondia que eu estava bem, e lhe perguntei o nome para depois pudesse procurá-lo para lhe agradecer o que fez por mim. E aí eu acordei. Meu amigo Carlos me falou que o pé representava a caminhada, a vida, que havia algo na vida que eu queria muito fazer, mas que por medo ou algo do tipo, que eu não fazia, e por isso dava a sensação de o pé estar quebrado e doía muito. Que apareceria alguém que consertaria o meu pé e tornaria possível a realização dessa minha vontade. Nesse momento, liguei para o Walter e contei a interpretação do Carlos ao meu sonho. Walter sentiu o mesmo que eu, e aí ele falou: caiu um cisco no meu olho aqui. Ele estava tão emocionado quanto eu, porque a caminhada era a viagem que eu não podia fazer já, devido a não ter verbas e ter medo de ficar uma semana longe dos meus filhos. O médico era o Walter, que financiaria a viagem. Com o aproximar da data da viagem, voltei a ter outro sonho, em que estava numa praça enorme e uma nave apareceu no céu e emitia um som muito alto e umas luzes brancas, que quando atingiam as pessoas, elas desapareciam. Com medo, eu entrei numa porta enorme e alta que tinha lá e esperei lá dentro até que passasse o barulho e as luzes. Quando acabou, eu saí
e naquela praça cheia de gente apenas restavam 2 pessoas. E eu perguntei a uma delas onde tinham ido todas as pessoas que ali estavam. E essa pessoa me respondeu: foram viver outras vidas. E aí eu acordei. Nesse sonho, Carlos me falou que Deus iria retirar algumas pessoas da minha vida, que poderia ser amigos, relacionamentos, família, que haveria grandes mudanças. Na noite anterior à minha viagem, eu havia sonhado com dentes. Aí não precisei de interpretação, né? Porque sempre soube que sonhar com dentes era morte. E nunca falhava. Quando os dentes doíam, é morte na família. Quando não dói, é pessoa próxima. Meu amigo Walter também havia tido sonhos com representações de morte. Chegamos os 2 à conclusão que ia acontecer uma morte. Como a mãe do Walter tinha 84 anos, pensamos que ela morreria durante a nossa viagem. Perguntei-lhe se estava preparado para uma eventual perda. E ele me falou que sim, que já havia se preparado há muito tempo, pois a sua mãe também estava com Alzheimer e bem velhinha. Em meio às conversas sérias de morte, ele fez uma brincadeira, que se um dia ele morresse, como ele morava apenas com a mãe porque era divorciado e as filhas viviam uma no exterior e outra numa cidade afastada do Brasil, que ele seria enterrado como um indigente e que eu lhe dissera que ele seria enterrado como indigente. Ao que eu lhe disse que isso nunca ia acontecer, porque nem que eu tivesse que ir no Brasil, ele nunca seria enterrado como indigente. Na noite anterior à viagem, eu havia estado com a minha melhor amiga, que estava assustada por eu ir para um país sozinha, para estar com pessoas que eu nunca havia visto pessoalmente. Eu havia lhe explicado que no meio de uma meditação profunda que me passou na cabeça que se eu morresse amanhã, o que é que me faltaria fazer? E veio à cabeça a imagem de eu abraçar os meus amigos do Brasil, meus amigos virtuais. Eu tenho um sexto sentido muito sensível e certeiro. E como alguns desses amigos não eram novos e ainda por cima alguns fumavam, eu achava que a qualquer momento algum poderia passar mal e eu nunca chegar a abraçá-los nessa vida. Ela havia me dito que eu estava assustando ela, porque parecia que eu estava fazendo uma despedida. Ao que eu falei que não, mas eu não podia deixar passar mais tempo. Falei também que se eu tivesse que morrer, eu já tinha encontrado meu grande amor e marido. Eu tinha uma família maravilhosa, eu tinha amigos maravilhosos, filhos divinos e com tantas bênçãos que me faltava conhecer, e com tantas bênçãos que me faltava conhecer minha família de outras vidas. E que Deus sempre me amparou e agora não seria diferente. Bom, então chegou o dia da tão ansiada viagem. Havíamos falado que a viagem seria tão boa e tão especial que seria um daqueles frames, daquelas imagens que passam em segundos na hora da nossa morte. Ai, gente, tudo começou muito errado, porque na hora que cheguei ao aeroporto para embarcar no avião, descobrimos que não podíamos levantar voo, pois o aeroporto de Madrid estava encerrado devido a chuvas intensas. Aguardamos umas 2 horas até que tivemos autorização para voar. Chegando a Madrid, fizemos a conexão para Guarulhos, São Paulo. Quando estávamos a 2 horas de voo, tivemos que voltar para trás porque havia um passageiro passando mal. Eu, pela primeira vez que havia entrado num avião, achei uma experiência complicada, pois tudo estava dando errado desde o início. De 10 horas de voo, acabaram por ser 14 horas com todos aqueles percalços. Chegando ao Brasil, não conseguia conter a felicidade de ir finalmente poder tocar e abraçar todos aqueles amigos virtuais e descobrir e confirmar
que eram amores bem reais. Nosso percurso seria ir de São Paulo até Floripa, conhecer, sei lá, 2 amigas que nos esperariam, né? Conversar, encontrar com 2 amigas que nos esperariam. Seria uma viagem de carro, por volta de 9 horas de viagem de carro. Depois subiríamos para Limeira, para casa de um amigo que também amo muito, que nem fazia ideia que estava indo lá em casa. Era o único que não sabia da minha ida ao Brasil. Antes de ir para o Brasil, o Walter deu a ideia de eu fazer um desenho de uma Kombi para o nosso amigo. Deu a ideia de eu fazer um desenho de uma Kombi para o nosso amigo Costumer, não sei, para promover o seu canal do YouTube e ele poder reproduzir. Mas eu, em Portugal, tratei de fazer 7 camisetas para oferecer a cada amigo, já contando com a minha. Em contrapartida, eu havia pedido ao Walter, que seria quem estaria toda a viagem sempre comigo, que comprasse 5 camisetas do Assombrado para que eu trouxesse para Portugal, uma vez que vocês não exportam. Como eu havia pago as camisetas, como eu havia pago as camisetas desenhadas por mim e estampadas para todos do nosso grupo, o Walter achou que não seria justo receber dinheiro das camisetas do Assombrado. Logo, ficaria pago. Então eu paguei umas e ele pagou outras e estaríamos quites. Então, mal aterrissei em Guarulhos e eu não aguentava de tanta emoção. Quando vi o Walter, eu pulei no pescoço daquele meu pai de outras vidas. Entramos no carro e nós entramos no carro e pegamos a estrada. Ao fim de umas 3 horas de estrada, perto da hora do almoço, paramos num posto e comemos um sanduíche de queijo com presunto. Comemos um sanduíche de presunto e queijo, né? E tomamos café. Walter falou que não comia uma refeição, pois não queria ficar não queria comer muito, né? Para não ficar com sono na viagem, uma vez que ele iria dirigir. Então esticamos as pernas, fumamos um cigarro, enquanto ele fazia ligação para sua funcionária, que estava tomando conta de sua mãe, para saber se estava tudo bem. Então subimos no seu carro e seguimos viagem, felizes e sempre em êxtase. Sabíamos que aquela viagem marcaria a todos para o resto de nossas vidas. Falávamos e gargalhávamos das nossas histórias e planos. E ao fim de umas 3 horas, ele falou que iríamos parar numa estação em condições onde comeríamos algo, esticaríamos as pernas. Entramos num posto dessa cidade e no momento que estávamos entrando no posto, ele falou: bate uma foto porque aqui vale a pena. E eu bati a foto e estacionamos o carro. Saímos e fomos em direção ao banheiro, cada um ao seu banheiro. E eu o esperei depois do lado de fora e nos dirigimos para o balcão. Ele me perguntou se eu havia comido coxinha brasileira, ao que respondi que não. Então pedimos 2 coxinhas e 2 cafés. Sentamos, comemos, descansados, conversamos uns 5 minutos e decidimos que iríamos fumar um cigarro, pois havíamos feito a promessa que quando a viagem terminasse, que deixaríamos de fumar. Paguei a despesa e sentamos no primeiro banco de madeira desse posto e acendemos o cigarro. Nesse momento, ele tombou a cabeça no meu ombro. Eu encostei minha cabeça na dele, pois eu pensava ser um carinho. Mas quando encosto na cabeça dele, ele começa a convulsionar e a encolher as mãos viradas para dentro contra o peito. Eu senti o chão fugir dos pés. Pedi ajuda e vieram me ajudar. Alguém do posto chamou o SAMU
enquanto eu segurava sua cabeça em desespero. Apareceu uma moça que depressa começou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Eu, sem saber o que fazer e para não atrapalhar, ajoelhei no chão e pedi a Deus que me ajudasse para que ele não partisse. Cheguei a pedir a Deus para lhe dar 2 anos da minha vida. Não conseguia entender por que aquilo me estava acontecendo comigo. E eu havia viajado completamente sozinha de Portugal. De joelhos, em meio ao choro e preces, eu pedia fervorosamente a Deus que não deixasse o meu pai de outra vida partir em meus braços. O socorro demorou muito para chegar, e quando chegou, eles traziam o desfibrilador na mão, mas nem usaram. No meio daquele transe, as pessoas começaram a se afastar do corpo e eu, sem entender nada, gritei para fazerem alguma coisa. E aí, uma paramédica me falou: entrou em óbito. Ana do céu! Aí meu coração começou literalmente a apertar. E uma sensação de desespero, dor, agonia e confusão se apoderou de mim. Eu acho que aí eu subi para o banco de madeira e parecia que eu queria subir pela parede. Tamanho era o meu desespero. Um paramédico chegou e, graças a Deus, me abraçou e disse: eu sinto muito, eu fiz tudo o que foi possível. Ele me abraçou e eu o apertei com todas as minhas forças, até ficar completamente exausta e sem força. Eu sinto que eu apertei como que para extravasar toda aquela dor que era tão real que quase se podia tocar. Parecia que o mundo havia acabado, ali e agora. Naquele momento eu fiquei sentada no banco enquanto os policiais chegavam e me pediam os documentos e me enchiam de perguntas. Todo mundo havia ido embora, menos o anjo. O anjo era aquela moça que fez tudo para salvar o Walter até os paramédicos chegarem. Ela atendia as minhas chamadas de celular e falava com os meus amigos para me virem buscar. Ela tratava de tudo, nunca me desamparou. Mesmo quando todos tinham seguido seus caminhos, como um dia normal. Eu fui ao carro buscar os cigarros e documentos do Walter para dar aos policiais e me sentei no banco do carro, com a porta aberta. Tudo parecia parado, minha cabeça estava pesada e leve, estranha como nunca estivera. Parecia que estava vendo um filme da parte de fora da tela. Nada parecia real. Aí comecei a conversar com um anjo e lhe contei parte dos sonhos e de toda aquela situação. Aí ela falou para mim que não era dali e que não era para parar naquele posto, mas a sua cadelinha havia ficado inquieta e estranha e ela decidiu parar. Que na noite anterior ela tinha sonhado que estava numa rua estranha e que havia uma confusão na rua. Ela viu então uma criança de olhar perdido e sem ninguém para tomar conta dela. Ela pegou a criança para ela e tomou conta até que aparecesse alguém que assumisse a menina. Nesse momento choramos as duas, porque essa criança do sonho era eu, que estava num país estranho e sozinha, naquela situação surreal. Em nenhum momento eu senti medo, porque a minha conexão com Deus era imensa. E nessa hora eu soube que continuava no colo de Deus. Aquele anjo foi enviado para me amparar. Ela falou que na hora que olhou o meu olhar desesperado e profundo pedindo ajuda, que aquele momento lhe trouxe a imagem do olhar da criança do sonho. Foi sempre Deus. Ela falou também que eu e o Walter fomos abençoados com um presente de Deus, de termos podido nos abraçar e sentir o quão real era aquela amizade virtual. E que se ele escolheu partir nos meus braços, era porque o sentimento era recíproco e ele me escolheu. Foi mesmo uma honra e privilégio que ele me tenha escolhido. Troquei os contatos com ela e ainda hoje falamos, e falaremos para sempre, eu acredito, porque ser-lhe-ei eternamente grata. Fui com os policiais para a cidade, para essa cidade aqui para depor, pois até sair o resultado do IML era considerado morte suspeita.
Imaginem a cara dos policiais ao contar toda essa história. Nessa noite, o meu amigo, que não sabia que eu estava no Brasil, pois seria uma surpresa, imaginem ele recebendo a notícia chamada. Imagine ele receber a chamada da nossa amiga falando que eu estava no Brasil, ele sentir aquela alegria e êxtase e em seguida falar para ele que o Walter tinha morrido nos meus braços e ele tinha que ir lá comigo. O desespero da perda. Quando ele chegou, tivemos que procurar um hotel para passar a noite porque teríamos que ir ao IML de manhã. Todos os hotéis lotados, até que paramos num certo hotel e chegando lá eles falaram que só tinham um quarto de casal. Falamos que dava porque havíamos perdido um amigo e só precisávamos dormir. Ao que o senhor falou que mais cedo também esteve lá uma moça que estava perturbada por ter tentado salvar uma pessoa e não ter conseguido. Aí eu vi que o anjo estava lá também. Qual a probabilidade daquilo acontecer? Muito pouca, porque ela era de outro estado e tinha tempo para continuar sua viagem até lá. Deus novamente permitiu que estivéssemos mais um momento juntas, pois fui de manhã pedir para que ligassem para o quarto dela antes de eu ir embora, pois eu queria dar mais um abraço. Ao longo do resto da semana da viagem, sempre houve tudo de Deus. Sempre houve tudo de Deus, esse sobrenatural. Mas deixarei para o livro que irei escrever sobre a viagem que mudou a minha vida para todo sempre e para melhor. Depois aviso caso consiga lançar um livro. Um muito obrigada ao vosso colaborador que alertou o Matheus para a possibilidade dele ter que me fazer um envio urgente das camisetas, caso não reavesse as que estavam com o Walter. Meu muito obrigado por vossa disponibilidade, amo-vos muito e sou muito grata por tudo. Foi sempre Deus. Beijos para todos. Um beijo para você, muito obrigada por contar a sua história. A gente sente muito, né? Ele comprou aqui com a gente. Mas, gente, que coisa. E esses sonhos de todo mundo? Todo mundo sonhando, prevendo. Que coisa louca.